Muito bem, vamos a uma reflexão na palavra de Deus sobre o cenário mundial. Nós estamos vivendo dias terríveis nessa terra. Só nesse ano de 2023 nós tivemos os maiores terremotos na Síria, na Turquia, no Marrocos, na Líbia, enchente que levou mais de 20 mil pessoas. Aqui no Brasil, Deus tem tido muita misericórdia do nosso povo, pois a maior tragédia natural no Rio Grande do Sul, há poucos dias, não passou de 60 mortos. Mas há uma explicação na palavra de Deus por que tantas desgraças nesse mundo. Nós vimos grandes incêndios no Havaí, onde devastou muitas mansões, carros, também incêndios no Canadá e por aí afora. Recentemente nós tivemos um míssil que foi o que matou mais pessoas em um ataque da Rússia contra a Ucrânia. E a situação a cada dia é que nós temos constatado, percebido, que as tragédias, que as desgraças neste mundo têm acontecido em uma proporção maior. E é inevitável que isso venha deixar de acontecer. Vai acontecer, pois as profecias bíblicas da palavra de Deus estão se cumprindo. Queira pessoas aceitem ou não, queira cientistas, queira lá quem for, conteste os acontecimentos, mas tudo está relacionado ao cumprimento da palavra de Deus. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 24, Isaías 24, diz assim: predição do castigo de Israel. No passado, Deus fez a predição do castigo de Israel. Hoje está sendo predido o castigo da nação, do povo, deste mundo. E aqui no versículo 4 diz: a terra pranteia e se murcha. A terra pranteia pelas enchentes, pelos terremotos, pelas tragédias. O ser humano tem se tornado cruel, arrogante, orgulhoso, prepotente. Cada um só pensa em si mesmo. É uma minoria vivendo com tudo e outra maioria vivendo sem nada. A verdade é que quem está lá em cima, um alto padrão, seja lá quem for, seja ele cristão ou não, está pouco se importando com quem está lá embaixo, um palmo de língua do lado de fora, morrendo a míngua. Mas aqui está, diz assim: a terra pranteia, Isaías 24, versículo 4. A terra pranteia e se murcha. O mundo se enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos. O que isso quer dizer isso? Se enfraquece os mais altos dos povos. São pessoas que um dia eram donos de grandes empresas, morreram, a empresa faliu por conta dos acordos quebrados pelos herdeiros que não permaneceram fiéis às suas alianças com os sócios. Então, enfraquece os mais altos do povo, têm caído, tem grandes empresas falido. E diz mais assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, estatutos. Então, mudado o estatuto, quebrado alianças eternas. O ser humano tem se tornado perverso, maldoso, cruel, tem se ensinado mais o que não presta do que o que presta, tem destruído a família, os vícios, enfim. A indecência tem se tornado algo certo. E aquilo que é conservador, aquilo que é equilibrado, aquilo que é bom, tem se tornado algo imparcial, algo ruim aos olhos daqueles que não prestam. Aí a palavra de Deus ainda vai explicando que em Isaías 24, versículo 6, por isso a maldição tem contaminado a terra, e os seus habitantes nelas são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Você vê incêndios no Canadá, no Havaí, terremotos, guerra, doenças, pandemias, epidemias. O ser humano tem cada vez mais sofrido com a depressão, a alma vazia. A pessoa conquista mundos e fundos, mas vive depressiva, angustiada, triste. Tudo isso por quê? Porque tem estado longe de Deus, né? Você está apegado à Bíblia ou apegado a uma religião ou a um credo religioso. Não, é você reconhecer Deus como Todo-Poderoso. É reconhecer a Deus como aquele que nós precisamos dele. Ainda diz assim, ó: o sofrimento da criação vem
sendo percebido desde a queda do homem no jardim do Éden. Então aqui fala, o motivo da desolação e desordem sobre a nação não era que um outro senão a infidelidade do povo à aliança com o Todo-Poderoso. Então o ser humano tem desprezado a Deus, tem sido cruel consigo mesmo, com o seu próximo. A gente vê as pessoas matando o outro por conta de nada, qualquer coisinha motivo para uma discussão no trânsito, xingar, criticar, agredir com palavras de baixo escalão. E tem sido assim. Cada vez mais cada um tem procurado saber mais de si. Porém, se fosse só aqui na Terra seria ótimo, mas existe uma vida eterna. A alma de cada ser humano um dia vai ter que prestar conta diante de Deus pelo bem que fez, pelo que deixou de fazer. Assim todos nós iremos um dia comparecer diante do grande tribunal. Que possamos fazer uma reflexão, pensar de que maneira estamos agindo. A palavra de Deus garante que Deus, aqueles que se associam a Ele e que fazem dele o seu aliado, garante que nós, ainda nesse mundo, nos tornaremos vencedores e que Ele nos guardará da destruição futura, porque é isso que aguarda esse mundo. Esse mundo está aguardando a destruição. As guerras estão aí, as armas nucleares são fortes, poderosas, podem devastar completamente a humanidade. Nós já temos visto os sinais de tudo isso acontecendo. E cada vez mais o ser humano tem estado vazio de Deus e tem se enchido do lixo desse mundo, lixo do que não presta pela internet, lixo de informações que está falando de desgraça. E o ser humano não tem dado ouvido à palavra de Deus. Por isso tem padecido, tem gemido. Que possamos refletir, que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê compreensão e que tenhamos olhos espirituais para compreender a situação a qual se encontra nesse momento a humanidade. Que Deus abençoe a todos e façamos uma boa reflexão no livro de Isaías, capítulo 24, versículo 4, versículo 5, versículo 6.